amigos do canal do Advento, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta para dar continuidade aos nossos estudos. Muito obrigado por você estar conosco no canal do Advento. Pedimos que você curta os vídeos, compartilhe e clique no sininho. Isso vai dar mais relevância para as nossas publicações. Hoje nós iremos tratar de um assunto muito interessante, muito atual e, de certa forma, polêmico no meio cristão. Iremos falar sobre o Natal. Iremos ser bem objetivos, bem claros, e eu gostaria dessa vez de entrar um pouco na contramão, né? Nós vemos aí muitas pessoas falando sobre o Natal, muitas publicações. Posso montar a árvore de Natal? Não posso. Posso celebrar o dia? Não posso. O que deve ser feito no dia do Natal? Esse realmente é o nascimento de Jesus? Existem vários vídeos na internet falando sobre o assunto e é um consenso de todos que, de fato, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro e que esta data ela foi, entre aspas, cristianizada. Costumes pagãos, né, foram embelezados, moldados com características cristãs e, na verdade, o nascimento de Jesus, na verdade, não aconteceu nesta época do ano. Vários vídeos na internet você pode encontrar explicando sobre o assunto. Eu gostaria de dar uma posição e a gente vê alguns detalhes importantes, ok? A palavra de Deus, irmãos, nos diz, no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, que o chifre pequeno ele iria mudar dois aspectos importantes: o tempo e a lei. Quanto à lei de Deus, já sabemos disso, como ela foi alterada, e nós teremos vários vídeos aqui falando sobre esse assunto, mas ele mudou também o tempo, as épocas, né? Deus tem um calendário bíblico, ele tem festas estabelecidas, ele tem um formato de contagem do tempo. E nós podemos observar como o chifre pequeno, o papado, modificou boa parte deste calendário. E em que entra o Natal nesse aspecto? Se você recordar bem, quem já fez aí primeira Eucaristia, eu fiz quando era pequeno, você vai recordar que no Catecismo Romano, o terceiro mandamento diz: guardai domingos e festas. Então, perceba que o domingo é colocado em um certo patamar de igualdade com as festas romanas, as festas católicas. Então, não somente o domingo é adoração ao sol. Nós teremos outros vídeos aqui falando sobre isso. E uma desonra ao Criador, porque sabemos que o dia do Senhor é o sábado, que foi estabelecido lá na criação em Gênesis 2. Não somente o domingo é um dia em honra ao sol, como também todas as festas comemoradas pelo catolicismo romano. Então o Natal ele está incluso dentro dessas festas, como a Páscoa, e como a Semana Santa, e Corpus Christi, e tantas outras festas que tem uma roupagem cristã, mas que tem um fundo ali de paganismo, né? Datas pagãs que foram cristianizadas. Então, daí nós já podemos perceber que o Natal, ele não é tão puro assim. Ele não é uma data tão correta assim, tão cristã assim. Então, ela tem uma origem pagã, né? E vale bem lembrar isso. O Natal está no nível das festas. Você pode pensar assim, mas olha, Zito, o Natal, nós comemoramos o nascimento de Jesus. Meus amigos, a palavra de Deus, ela omite a data do nascimento de Jesus. Ela omite, ela fica em silêncio. Por que será? Porque na palavra de Deus, apenas um dia é santo, que é o sábado do Senhor. Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11. Nenhum outro dia é considerado santo na Bíblia. Nem o Natal, nem a Páscoa, nem qualquer outra festa. Somente o sábado do Senhor. Então nós vemos aí
como o inimigo das almas consegue atrair a atenção das pessoas e desviá-la da verdadeira adoração para a falsa adoração. Muitas pessoas acreditam que estão honrando a Jesus no dia de Natal, quando na verdade outros deuses estão sendo adorados. Isso é um fato. Pode parecer duro, pode parecer ruim para você ouvir isso, mas me entenda bem, não me leve a mal e não fique zangado comigo. Mas de fato, você não está honrando a quem você acha que está honrando. Imagine que o seu aniversário seja 28 de janeiro e alguém chega hoje para você dizendo assim: olha, feliz aniversário. Como você iria se sentir? Eu acho que mal, não é verdade? Como é que as pessoas irão comemorar o aniversário de Jesus em um dia que não é o aniversário dele? Quando na verdade o próprio Deus ocultou isso da palavra de Deus ou qualquer outro escrito inspirado. Então nós percebemos que o Natal ele está fundamentado em uma mentira. João capítulo 8, verso 44, diz que Satanás é o pai da mentira, porque ele mente desde o princípio. Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22 falam que ninguém que ame ou pratique a mentira entrará no reino dos céus. Zezé, você está dizendo que porque eu celebro o Natal eu não vou entrar no reino dos céus? Não necessariamente. Muitas pessoas celebram essa data de forma enganada, porque não sabem, não conhecem. Mas se você pesquisar um pouco, você vai perceber que Jesus de fato não nasceu nessa data. E que celebrar o Natal não é um mandamento de Deus. Se você celebra e você tem os seus motivos, tudo bem. Se você usa o Natal para ajudar os pobres, os mais necessitados, ótimo. Esse é o verdadeiro, diríamos assim, motivo, a verdadeira motivação. Isso é espetacular. Agora, não celebrar, existe algum problema? Não. Porque não é um mandamento. Mandamento quanto a dia santo, apenas o sábado do Senhor, nenhum outro dia do ano. Ok? Outra característica interessante a respeito do Natal, eu gostaria de ler alguns versos, né? Talvez você já se perguntou, e quanto à árvore de Natal? Você percebe que existe algo errado quando você vê o relato bíblico do nascimento de Jesus nos evangelhos e não percebe nenhuma citação quanto à árvore de Natal. Agora, quando você vai para os escritos do Antigo Testamento e costumes dos pagãos, dos povos pagãos gentios que adoravam outros deuses, aí você vê o uso da árvore, do pinheiro. Eu gostaria de ler um texto com vocês, muito interessante, que está em Levíticos, capítulo 20, vamos ler o verso 23. Levíticos, capítulo 20, verso 23. Eu gostaria de ler aqui dois textos para a nossa compreensão. Está escrito assim: não andeis nos costumes da gente que eu lanço diante de vós, porque fizeram todas estas coisas, por isso me aborreci deles. Algumas versões dizem, não andeis nos costumes das nações. Então, o que nós vemos, queridos, nas nações gentílicas, são costumes totalmente diferentes do que o nosso Deus Criador nos falou. E como eu citei aqui anteriormente, quando se trata de dia santo, a Bíblia se refere apenas ao sábado. Vamos ler outro texto bíblico que eu separei aqui, muito interessante para nós. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 16, verso 21. Passa algumas páginas. Deuteronômio 16, verso 21. Olha o que está escrito. Não estabelecerás poste ídolo, plantando qualquer árvore junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti. Nem levantarás coluna, a qual o Senhor teu Deus odeia. Então, quando a Bíblia fala em poste ídolo e quando fala em colunas, ela está se referindo a práticas gentílicas da época, que eram monumentos voltados para outros deuses. Eu não estou falando necessariamente da árvore de Natal, mas perceba que árvore junto ao altar era algo que Deus não
sancionava, não permitia. Por quê? Prática dos gentios. Nas nações pagãs, o pinheiro era uma honra a Nimrod e a palmeira era uma honra a Tammuz. Então, quando nós vemos, o que nós vemos hoje? No Natal, muitas práticas pagãs sendo misturadas com o cristianismo e com aquilo que Deus nos falou. Nós poderíamos lembrar aqui de outro texto. Eu gostaria que você guardasse e lesse a descrição que está em Jeremias capítulo 10, verso 1 a 6. Depois você leia lá, falando da prata, do ouro e da árvore, e como ele se refere àquilo a um poste ídolo. Quando Jesus nasceu, você recorda de alguma menção da árvore de Natal? Então, perceba que existe algo de errado aí. Não é um mandamento para os cristãos celebrar o Natal, nem usar a árvore. Se você não usa, você não está indo contra a palavra de Deus. Por outro lado, o uso da árvore de Natal, eu creio que é uma incógnita na mente de muitas pessoas. Costume das nações. Uma incógnita na mente de muitos cristãos. Isso que eu estou falando pode parecer um pouco radical. Mas, queridos, é impressionante como o inimigo das almas consegue colocar elementos daquilo que Deus nunca pediu na prática das pessoas. Quando nós olhamos o Natal hoje, nós vemos muita ostentação, vemos muita glutonaria, vemos mesas fartas quando vizinhos estão sem nada para comer. É admirável a ação de muitas pessoas que juntam alimentos, roupas e brinquedos e dão para pessoas carentes. Mas vale lembrar uma coisa: a necessidade dessas pessoas é o ano inteiro e não somente no Natal. Precisamos dedicar tempo ao próximo, não somente no Natal. Temos o ano inteiro. Infelizmente, o pecado, ao entrar neste mundo, conseguiu colocar o ego das pessoas acima de todas as coisas. E precisamos abrir bem os olhos para que não sejamos enganados quando pensarmos que estamos fazendo algo para Deus. O Natal, o nascimento de Cristo, não aconteceu dia 25 de dezembro. Isso é um fato. Então abra os olhos, meus irmãos. Precisamos a cada dia ser um povo distinto e um povo que adore a Deus da forma que Ele pediu. Que Deus possa abençoar você e a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Eu tinha medo. Quando nós chegamos no Brasil, eu tinha 6 anos e pouco. Por exemplo, eu não tinha medo de cascavéis. E eu continuei com medo de Papai Noel até uns 8 anos. E como é que você perdeu? Depois amei Papai Noel. Depois amei de paixão. Até hoje acredito em Papai Noel. Por quê? Qual foi a razão determinante do ódio pro amor? Olha, a origem do Papai Noel, vocês querem ouvir? Queremos. Ah, eu quero. Olha, eu vou ser mais sucinta possível. Essa festa tem uns 15 mil anos antes de Cristo. Começou lá. O solstício de inverno dos vikings, o dia em que o sol está mais longe da Terra, que é 24 de dezembro. Aqui para nós, no hemisfério sul, é 24 de junho. A gente faz fogueiras, etc. Então, lá naqueles lugares que são muito frios, que nunca esquentam, a vida era muito difícil. Então, 3 meses tinham para armazenar comida, porque era 6 meses de dia, 6 meses de noite. 3 meses para armazenar comida, ou seja, nozes, castanhas, 3 peixes para fazer o bacalhau, porque o bacalhau é uma feitura de 3 tipos de peixe, porque tem que ser peixe de carne dura. Enfim, para armazenar comida para os 6 meses, que é de noite. E nesse de noite é 30, 40, 50 abaixo de zero. Então, as trevas começam a vencer a luz. A vida começa a perder da morte. A luz perde, das trevas. A sabedoria começa a perder da ignorância. A verdade começa a perder da mentira. E a vida começa a perder da morte. Dia 24 de dezembro, aí que dava um grande medo.
porque aí o sol estava mais longe da terra. Aí se reuniam, o xamã da aldeia, a aldeia toda dos vikings se reunia, várias aldeias se reuniam na frente daquela árvore que mesmo a 30, 40, 50 continuava verde e viva, que é o pinheiro. Acendiam o pinheiro com velas. O que tem um pinheiro a ver com Jesus Cristo? Nada, né? O pinheiro com velas, e pediam que mais uma vez a vida vencesse a morte, a luz vencesse as trevas, sabedoria vencesse a ignorância e a vida vencesse a morte. Que bonita e aí, descrição. e aí o xamã da aldeia pegava um rapaz que estava em rito de passagem de adolescente para adulto e mandava ele caçar um urso branco, que o urso branco era o símbolo da força dos vikings. Ele levava com seu trenó, com as suas renas, ele ia para o meio do nada caçar o urso branco, quer dizer, cutucar o urso com a vara curta, um bicho ferocíssimo. Às vezes ele não voltava, né? Porque aí era um teste, se ele podia, inclusive, crescer ou casar, enfim. Quando ele voltava com o urso branco, ele tinha imediatamente que tirar a pele do urso, se vestir com aquela pele com sangue para fora e o branco do urso para dentro. E claro que ele era jovem, mas ele vinha com a barba cheia de neve. E ele vinha com a sua oferenda. Então essa é a origem do Papai Noel. Os seguidores de Cristo queriam acabar com essa festa, porque diziam que era uma festa pagã, então festa pagã não presta. Mas não conseguiram acabar. Então no século III, depois de Cristo, colocaram o nascimento de Cristo nesse dia. E aí confundiram, Então nós usamos ainda castanhas, nós usamos nozes, nós usamos árvore de Natal, que não tem nada a ver com Jesus Cristo.